Vamos falar de ditadura, senhor Eduardo Bolsonaro, como a da Arábia Saudita, que deu um monte de presentinho para o seu pai, né, cerca de 16 milhões de reais, e ele tentou, através do seu ministro, tentou corromper instrumentos da Receita Federal para tentar se apropriar indevidamente. Ou então... Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa. Boca suja chegou. Aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua. Vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. Pergunto primeiro para o senhor, deputado Eduardo Bolsonaro, se o senhor concorda com essa fala do ministro Barroso, se é inevitável regular as redes sociais. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu discordo frontalmente, porque o artigo 5º, inciso 9, que consagra a liberdade de expressão, ele é justamente um dispositivo constitucional para proteger o cidadão do Estado, para não permitir que o Estado possa interferir na liberdade de expressão. Porque qualquer tipo de controle que exista, ele por si só já vai ser uma violação a esse direito. E não tem nada de diferente daquilo que você fala nas redes sociais e o que você fala numa praça pública, em qualquer outro local. Já existem leis suficientes para punir quem cometa eventuais excessos. E é assim que essa lei funciona. Na verdade, essa regulamentação das redes sociais nada mais é do que um subterfúgio, uma desculpa para calar os conservadores, que a gente já viu em inúmeras oportunidades, e para citar um caso mais recente, por exemplo, na Câmara dos Deputados, quando um deputado chega a falar, praticamente cheirando a nuca de outra deputada, o pessoal que sempre se disse defender as mulheres parte para cima do ataque às mulheres, dizendo que a Júlia Zanotti está fazendo uma denunciação caluniosa. E assim é a todo momento. Aqueles que falam em regulamentar as redes sociais para proteger a população do discurso de ódio, nada falam quando jogam bola com a cabeça do presidente, quando editoriais de jornais falam que torcem pela morte do presidente, aí não é discurso de ódio. Então, a população está ciente disso e eu espero, a depender do meu voto, será contrário a qualquer tipo de regulamentação da rede social. Ela seguirá sendo livre. Deixa eu passar a palavra, então, para a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, qual a sua avaliação sobre esse assunto, A fala do ministro Barroso, ministro do STF, falando que é inevitável uma regulação aí das redes sociais. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Diego. Eu quero dizer que aqueles que reclamam da regulamentação das redes sociais são aqueles que cometem crimes através delas. Aquilo que não pode na sociedade também não pode nas redes sociais. Aquilo que é crime na sociedade não pode ser utilizado através de redes, de anonimato, subterfúgio para seguir cometendo crimes de ódio, estímulo à violência. Como não dizer que precisa regulamentar as redes sociais se a gente acabou de passar por alguns ataques violentos, assassinatos contra estudantes e contra professores, crimes esses que foram anunciados e organizados através das redes sociais. Essas plataformas precisam ter responsabilidade sobre o conteúdo que é propagado, principalmente entre os nossos jovens. Essa regulamentação é urgente porque ela tem trazido consequências gravíssimas, seja de violência política, sobretudo violência política de gênero, mas agora também as nossas professoras e as nossas crianças estão em risco, porque é uma combinação do discurso de ódio, de violência que foi alimentado nos últimos anos, proliferação e facilitação de acesso a armas pela população. Muitas crianças, inclusive dentro das suas casas, têm acesso às armas dos seus pais, que são CACs, por exemplo, e que são completamente irresponsáveis e deixam que seus filhos utilizem elas, junto com essa terra sem lei que eles acham que são as redes sociais. E tem parlamentar envolvido, viu, Diego? Muitos dos parlamentares utilizam as redes sociais para cometer crimes e para estimular que crimes sejam cometidos. Confundem liberdade de expressão, confundem direito, prerrogativa parlamentar com liberdade para poder cometer crime, e isso não pode acontecer. Os atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo, muitos deles foram através das redes sociais, articulados, alimentados, buscaram fontes de financiamento. Tinha deputado que também estava envolvido,
Isso não pode seguir acontecendo, é contra as liberdades democráticas do nosso país e, como eu disse, é a vida das nossas crianças, dos nossos educadores que está em risco nesse momento. Deputado Eduardo Bolsonaro, qual que é o limite para a liberdade de expressão nas redes sociais, né? Quando a gente está vendo algumas mensagens que replicam ou induzem a ataques em escolas, por exemplo, há um limite para a liberdade de expressão nas redes? Eu acredito que nós temos que responsabilizar as pessoas. Assim como tem gente que tem direito de ir e vir e utiliza o seu carro para exercer o seu direito de ir e vir, não é porque acontece um ou outro acidente que a gente vai tirar o carro de todo mundo, inclusive daqueles que mais seguem as leis. De acordo com o raciocínio da deputada, então, um discurso estimula e antecede uma ação violenta. Talvez ela fale com propriedade, via de que quem esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi um ex-membro do PSOL, o partido dela. E, inclusive, a ideologia que ela defende, de esquerda, em qualquer lugar do mundo que passou, mais recentemente na Venezuela, deixou um rastro de miséria e pobreza. Então, na verdade, o discurso ele é muito bonito, mas na prática é muito perigoso você regulamentar. Porque quando você mata a verdade, aquele que detém o poder, ele tem total conforto para fazer o que ele bem entender. Vai falar de liberdade de expressão na Venezuela ou na Nicarágua. Partido, né, que foi, depois da, entre aspas, eleição do ditador Daniel Ortega, na verdade, antes da eleição do ditador Daniel Ortega, tiveram 7 candidatos opositores presos. O PT parabenizou Daniel Ortega pela sua eleição e não assinou, junto com outros 55 países na ONU, um pedido de uma mera investigação contra a ditadura de Daniel Ortega. E eu me vi obrigado na Credem a votar junto com a colega de partido da Sâmia Bonfim, a deputada Melchiona, do Rio Grande do Sul, uma moção de repúdio à ditadura de Daniel Ortega por estar perseguindo justamente pessoas de esquerda. Diga-se de passagem, os maiores assassinos de esquerdistas do mundo são os próprios esquerdistas, a começar por Stalin. Então a gente já sabe onde é que essa história termina. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca processou nenhum jornal, nenhum tipo de veículo de comunicação ou pessoa por questão de discurso de ódio. Porque a gente sabe que o melhor remédio contra a mentira é a verdade. Agora, para falar a verdade, a gente tem que ter meios de comunicação. Como eu não detenho nenhuma imprensa, o que eu tenho de meio de comunicação? A tribuna da Câmara e as minhas redes sociais. E é essa a liberdade que eu quero preservar. E que ganhe quem tiver os melhores argumentos no debate, mas não no tapetão, calando as vozes opositoras sobre um falso sobre um falso argumento de discurso de ódio. Deputada Sâmia Bonfim, a senhora com a palavra agora. Vamos falar de ditadura, senhor Eduardo Bolsonaro, como a da Arábia Saudita, que deu um monte de presentinho para o seu pai, né, cerca de 16 bilhões de reais, e ele tentou, através do seu ministro, corromper instrumentos da Receita Federal para tentar se apropriar indevidamente. Ou então da Hungria, com o qual o senhor faz relação, que fechou todas as liberdades democráticas, que hoje a imprensa não tem a menor condição de exercer o seu papel. Ou então a ditadura do Bahrein, que o senhor andou visitando e que oprime as mulheres nas suas mais diferentes formas. A verdade é que o senhor e seus correligionários são contrários à coerção da proliferação de crimes e de práticas como essas nas redes sociais, porque tem muita responsabilidade diante dos crimes que aconteceram e chocaram o país nos últimos tempos. Veja, o ataque em Suzano, o ataque na Vila Sônia, em São Paulo, o ataque na cidade de Barreiras, contra diferentes escolas, todos eles foram exercidos por grupos de extrema-direita, por bolsonaristas, e não sou eu que estou dizendo, os perfis deles nas redes sociais diziam que eram. São pessoas que são aliciadas e alimentadas por um discurso que foi proliferado pelo ex-presidente da República. Inclusive, utilizava o seu cargo para fazer isso. Quando foi deputado federal, inclusive elogiava a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil, elogiava torturadores, colocava ratos nas vaginas de mulheres que lutavam contra esse regime tão brutal contra a população brasileira. Então, se você quer falar de ditadura, assuma, faça os seus elogios. Ontem, o senhor discutiu contra o projeto de lei, o projeto de moção apresentado pela deputada Fernanda Melchiona, tentou obstruir a possibilidade de repúdio à ditadura da Nicarágua. Mentira, votei favorável. Para falar um pouquinho de realidade, o governo Bolsonaro reduziu em taxas recorde o número de homicídios do Brasil. Eu desafio qualquer deputado a apresentar números de homicídios menor do que os 4 anos de governo Bolsonaro. Você pode comparar 2019, 2020, 2021, 2022, quando eles dizem que teve esse libera geral das armas e o país ficou muito mais inseguro. Todos esses 4 anos,
nós tivemos menos homicídios do que qualquer ano anterior do Brasil do Estatuto do Desarmamento. E isso reduziu o número de mortes de toda a sociedade, e não apenas de um segmento, que é como a esquerda costuma fazer as suas políticas públicas, segmentando e separando a nossa sociedade, dividindo entre negros e brancos, ricos e pobres, nordestistas e sulistas, patrão e empregado, e nós não. Nós tratamos todos de maneira igual, tal qual preza a nossa Constituição. O primeiro conteúdo dito falso, ou seja, fake news, foi um tweet da primeira-dama Janja, falando que a tributação de Shopee, AliExpress, dentre outros aplicativos, só atingiria as empresas e não seria um aumento de imposto para os usuários. O que a gente sabe que é uma mentira, pois os usuários vão acabar pagando mais caro devido a essa taxação vinda do governo Lula. Eu só acho engraçado que por que nós precisamos taxar mais, ter mais tributos, quando durante a pandemia o governo Bolsonaro conseguia reduzir esses impostos de medicamentos, alimentos e até mesmo de videogame. Mas isso daí é uma plataforma em que o Twitter utiliza para dar mais liberdade às pessoas. A gente não estaria estranho se, por exemplo, a gente estivesse aqui falando sobre meios para discutir a política da imprensa, como pautar a política, de privacidade, as políticas de conteúdo das imprensas. Será que isso não seria uma conotação de censura? É óbvio que sim. Então qual é a diferença quando a gente fala de rede social? É censura também. O que a gente está falando é que tem que ser preservada a liberdade. E os excessos cometidos, já existem legislações suficientes para você punir os responsáveis. É muito comum que um sujeito como Eduardo Bolsonaro queira tentar reverter o discurso como se fosse nossa responsabilidade ou parte da nossa prática política tentativa de censura. A família Bolsonaro, desde 2021, fez mais de 800 ataques à imprensa. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Deve ser por isso que eles são contra qualquer tipo de regulamentação e fingem que gostam da liberdade de imprensa, porque na prática querem seguir cometendo os seus crimes contra jornalistas, contra crianças, contra famílias, contra professoras e querem seguir proliferando fake news, mas felizmente perderam as eleições e parte da agenda política nesse novo momento do país é enfrentar a extrema-direita, regulamentar sim as redes sociais para que esse ódio seja derrotado definitivamente. Nosso tempo acabou. Quero agradecer à deputada Sâmia Bonfim, ao deputado Eduardo Bolsonaro por debater aqui como manda a democracia. Ouvimos os dois lados. Já pediu para curtir. Você veja, eu com caganeira estou aqui, né? O Pitoli é muito profissional, mas eu não. Então eu com caganeira venho, então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente, eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais. Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Let your body into the music, hey, hey, hey.